A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 1, que tem como título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2023. A revista tem como título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós vamos estudar sobre missões, a missão de Deus no mundo, sobre evangelismo, ou seja, nós vamos estudar sobre o principal objetivo da igreja existir. A igreja existe para pregar o evangelho, para apresentar Deus ao mundo. Então nós temos que cumprir essa missão, nós temos que cumprir esse chamado. Todo crente é chamado para ser um missionário. Muitas vezes nós temos o entendimento de que o missionário é aquele que vai para outro país. A gente vai falar sobre isso. E nesta lição especificamente, vamos falar de missão transcultural, vamos falar de culturas, nós vamos falar de muita coisa que é relacionada a missões em outros lugares. No entanto, nós temos que ter também o entendimento que nós somos um missionário na nossa casa, no nosso bairro, enfim, na nossa cidade, no nosso trabalho. Nós temos que cumprir o chamado de Cristo o tempo todo. Então, esta revista vai falar de missões como um todo, para além do nosso país, além da nossa cidade, mas vai falar também de missões dentro do nosso contexto específico. Então, se você é professor de EBD, aluno da EBD, quer entender mais sobre esse assunto, quer participar ativamente da missão de Deus no mundo, eu convido você a acompanhar as aulas aqui do EBD em Foco. No EBD em Foco, nós vamos disponibilizar muito conteúdo relacionado a esta revista. Todas as aulas serão postadas aqui com slide em PowerPoint, aulas de destaque, aulas em áudio, em vídeo, PDF, conteúdo extra de vários formatos aí para que você possa entender melhor esse assunto e ministrar uma aula de excelência. Então, o que eu vou recomendar? Sempre que você for assistir um vídeo do EBD em Foco, no caso no YouTube ou dentro do site, dá uma lida na descrição do vídeo ou então nos comentários. Geralmente no primeiro comentário eu deixo um comentário fixo no topo com algumas informações extras. Então você vai olhar essa descrição e vai clicar nos links para acessar o conteúdo extra. Nós temos também um aplicativo para Android. Se você usa um celular, no caso Samsung, né, ou qualquer outra marca, mas que seja Android, você pode baixar o nosso aplicativo do EBD em Foco na loja de aplicativo, entra na Play Store, procura EBD em Foco. Dentro do nosso aplicativo você vai encontrar muito conteúdo de qualidade. Então acesse aí o nosso site ebdemfoco.com ou baixe o nosso aplicativo para você ficar por dentro de todo o conteúdo desta revista e de revistas anteriores também. Então assim, vou disponibilizar muito conteúdo de qualidade para você ministrar uma aula de excelência. Esta aula aqui vai ser ministrada com slide em PowerPoint, 100% baseado na revista, com imagem de qualidade que vem pronto para ser usado. Então, se você quer ministrar na sua igreja a lição número 1, uma aula diferenciada com recurso didático de excelência, acesse o nosso site para baixar o nosso slide. Use o slide do EBD em Foco, eu tenho certeza que sua aula será uma aula diferente. O slide pronto, você tem muito mais tempo para estudar, chega muito mais bem preparado. Nós temos experiência na produção desse conteúdo, então desde 2016 nós já fizemos aí slides, vídeos, PDFs e tudo mais, então muito conteúdo de qualidade. Temos mais de 750 slides disponíveis na nossa plataforma, temos uma equipe de qualidade aí que trabalha toda semana para produzir esse conteúdo, entregar esse conteúdo para você. E além dos slides, você vai acessar também no EBD em Foco subsídios em vídeo, áudio e PDF. E quem é assinante, acessa os slides e mais vários bônus, como slide de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, além de slides extras e outros conteúdos que a gente disponibiliza na plataforma. Então é sempre bom você baixar o nosso aplicativo ou entrar no nosso site toda semana para saber mais, ebdemfoco.com. Nós temos também um WhatsApp para tirar todas as dúvidas. Você pode enviar mensagem sempre que precisar no nosso WhatsApp. Amém? Bem, vamos entrar aqui no conteúdo da nossa lição. O texto áureo diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Essa passagem é muito conhecida, sabemos que nós temos esse chamado. O ide de Jesus tem que ser cumprido e é sobre isso que nós vamos falar nesta lição e nas próximas lições também. Verdade prática. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Quando Jesus mandou o Evangelho ser pregado no mundo inteiro para toda criatura, ele está dizendo que a mensagem do Evangelho é de fácil compreensão e qualquer pessoa pode entender. É uma mensagem que pode entrar em qualquer cultura, em qualquer povo, em qualquer língua. A gente sabe que o objetivo do Evangelho não é transformar ali a cultura das pessoas e fazer com que as pessoas abandonem
a sua cultura própria. Não é isso, a gente vai falar sobre esse tema nesta lição ainda. A gente sabe que as pessoas têm comportamentos diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, cada povo tem, né, a sua cultura, e o Evangelho não vai modificar essa cultura, mas vai transformar o coração do ser humano para que ele abandone o pecado. Então esse é o propósito do Evangelho, e essa mensagem é universal, ela pode ser pregada em todo o mundo. Aqui a gente tem a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus 28, 19 e 20 e também Marcos 16, 15 a 18. São duas passagens aí no final dos evangelhos de Mateus e Marcos que fala sobre o Ide de Jesus. A gente vai avançar aqui nessa leitura, durante a aula a gente vai comentar, né, sobre essas passagens. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Então aqui, logo no início da introdução, a gente já tem aqui um propósito, né, para a revista como um todo, que é um convite para que nós possamos refletir sobre esse chamado para a pregação do Evangelho. Na verdade, Jesus falou, ide. Então, isso é algo imperativo, é uma ordem de Jesus para que nós possamos pregar o Evangelho a toda criatura. Então, você está convidado a fazer esta reflexão. Será que fazer missões é prioridade da igreja hoje? Será que nas nossas orações nós estamos orando pelos missionários, nós estamos orando por pessoas que não se converteram? Um certo escritor, que não estou lembrado o nome agora, fez a seguinte pergunta: se Deus resolvesse responder todas as suas orações hoje, tudo que você pediu nas suas orações, ele resolvesse responder e tornar real, quantas pessoas se converteriam? Então isso é algo que nós devemos realmente refletir, porque nas nossas orações a gente faz várias petições, a gente pede bênçãos materiais, bênçãos espirituais, a gente pede para Deus curar alguém, mas será que a gente está orando para alguém se converter? Será que a gente está orando para o vizinho, para um familiar, pelos missionários que estão pregando em outros países, pelas pessoas que ainda não se converteram em outros países? Então a gente tem que começar a refletir sobre isso. Em lições futuras, nós vamos falar aí de várias maneiras de você contribuir com as missões, e uma delas é através da oração. Vamos voltar aqui para a nossa introdução, né, para a gente concluir aqui a introdução e entrar no conteúdo do tópico 1. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da Grande Comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Então aqui já está bem claro que vai ser tratado nessa lição. Tópico 1, vamos falar da Grande Comissão, o que é a Grande Comissão, como que a gente faz missão. Depois, no tópico 2, vamos falar sobre missões transculturais, o que é missão transcultural. E, por último, nós vamos falar dessa mensagem do Evangelho, que é uma mensagem global que deve ser apresentada no mundo como um todo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então Deus tem um chamado para cada crente. Talvez você não foi chamado para ser um missionário em outro país, mas você foi chamado para ser um missionário dentro da sua casa. Você tem que apresentar Deus para o mundo o tempo todo. E é claro, se você foi chamado para ser um missionário em outra cidade, em outro país, ouça a voz de Deus e vai fazer missões. Tópico 1, a Grande Comissão. 1.1, o que é a Grande Comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento e está fundamentado no Novo Testamento. Olha só o que diz Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não a outro. Então essa mensagem de salvação que convida todas as pessoas para seguir a Deus, todas as pessoas para olhar para Deus, todas as pessoas para alcançar salvação em Deus, é uma mensagem que vem desde o início da humanidade. O tempo todo Deus está comunicando ao ser humano: se volte para mim, olhe para mim, se arrependa dos seus pecados, eu tenho o melhor para você. Então essa mensagem, ela está registrada no Antigo Testamento, mostrando que Deus tem essa preocupação com a humanidade. Já em Mateus 28, 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então no Novo Testamento a gente tem também várias passagens falando sobre o ide de Jesus, sobre essa preocupação que Deus tem da mensagem do Evangelho alcançar as pessoas
pessoas perdidas. Então, essa mensagem tem que alcançar todas as pessoas. É uma mensagem universal. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos. Observe que Jesus, após ressuscitar, ele passa várias instruções aos seus discípulos, e essas instruções servem para nós nos dias de hoje. Então nós fazemos parte da grande comissão, que é a grande comissão que tem como objetivo pregar o evangelho e levar a mensagem de Deus ao mundo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então essa mensagem aqui, ela tem que ser pregada em todo o mundo. Observe que Jesus não está falando aqui que a mensagem tinha que ser primeiro pregado na Judéia, depois em Samaria e depois aos confins da terra. Não, é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o evangelho é pregado na Judéia, ele também deve ser pregado em Samaria e ser pregado também em outras regiões. Não é uma ordem que tem que cumprir em um local para depois cumprir em outro local. Não, é ao mesmo tempo. O evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então isso aqui é o mandamento de Deus. Nós temos sim que cumprir esse mandamento. Não é para você olhar para esse ID de Jesus e pensar assim: ah, bem, eu acho interessante, eu acho que eu vou fazer. Não, eu acho que isso não é para mim, eu não vou fazer. Não é isso. Nós fomos chamados para sermos missionários, para apresentarmos Deus no mundo. E a gente tem que aprender a fazer isso na prática. Então isso aqui é uma ordem, é um mandamento que tem que ser obedecido. Tópico 1.2, a questão cultural. O ID de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. O evangelho deve ser pregado em todo o mundo, para todos os povos, em todas as culturas. E realmente é um grande desafio pregar o evangelho para uma cultura diferente. Nós temos aí várias barreiras que a gente vai apresentar daqui a pouco, mas a gente não pode achar que o evangelho não deve ser pregado para um povo específico, porque aquele povo não vai entender o evangelho. No passado, as pessoas pensavam assim. Muitos cristãos achavam, por exemplo, que os habitantes nativos aqui do Brasil, quando houve o descobrimento do Brasil e tal, os nativos do Brasil não tinham a capacidade de se converter, não tinham a capacidade de entender o evangelho. Isso foi um processo, e depois muitos, teólogos evangélicos também defendiam ideias assim absurdas, dizendo que o povo africano não tinha capacidade de entender, e enfim, outros povos, né, tinham dificuldade para entender o evangelho. Isso foi um pensamento muito errado. Um pensamento daquela época que prejudicou muito a pregação do evangelho, porque, né, eles achavam que o evangelho era restrito a um povo específico, e isso não é certo. A gente tem que entender que o evangelho, ele deve ser pregado para todos os povos, para todas as culturas. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. Assim, a cultura do povo é algo que tem que ser mantido. O objetivo não é impor uma nova cultura, não é isso. O objetivo é apresentar a mensagem de salvação para a transformação do coração de homens, mulheres, crianças, todos aqueles que realmente se arrependerem dos seus pecados. Observe o que Paulo fala ali em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então Paulo, ele entende a cultura daquele povo. Paulo, ele fala assim, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor. Então aqui, todos que invocam o nome do Senhor, de todos os lugares, de todas as culturas, faz parte da igreja de Deus. Então a igreja de Deus não é restrita a um povo específico, mas é para todos os povos. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras.
Então, assim, a gente não quer mudar a cultura das pessoas. O objetivo do evangelho não é esse. No entanto, nós sabemos que muitas vezes dentro da cultura de um povo tem alguns aspectos pecaminosos que devem ser mudados e transformados. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu já dei em outras aulas, que é um exemplo que eu acho assim muito forte, porque na Índia, né, há muito tempo atrás, o pessoal tinha o hábito de queimar a mulher quando o marido morria. Tipo assim, morria o homem, aí ficava a viúva. Como aquela viúva seria um peso para a sociedade, que ia ter que sustentar ela, então ela era queimada viva junto com o marido morto. Isso aconteceu por muito tempo, até que um missionário, eu acho que foi William Carey, que foi para a Índia e lá ele pregou o evangelho naquela cultura e transformou essa cultura. Então as pessoas abandonaram essa prática. Por quê? Uma prática pecaminosa, uma prática muito cruel, algo que realmente não fazia o menor sentido acontecer. Então assim, era um aspecto daquela cultura que deveria sim ser mudado, ser transformado, e aconteceu pelo poder do evangelho. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso, por outro lado, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e em parte dominada por ações demoníacas. A gente sabe que tudo que Deus criou foi perfeito e a cultura também foi criada por Deus. Um povo específico tem uma cultura específica e isso é algo muito lindo. É algo que não deve ser mudado, não deve ser abandonado. Mas nós sabemos que o pecado manchou a humanidade, manchou todas as instituições, manchou o ser humano e a própria cultura também foi manchada pelo pecado. Sabemos também que muitas coisas dentro da cultura tem ali ações demoníacas e tudo isso tem que ser transformado pelo poder do evangelho sem abandonar a cultura. Então o exemplo que eu dei ali da Índia relata isso muito bem, né? Deixa bem claro que alguns aspectos da cultura vão sim ser transformados pela pregação do evangelho. Portanto, estejamos prontos para pregar o evangelho além de nossas fronteiras. Preparemos-nos para esse desafio. Isso aqui fica bem claro que aquele que quer ser um missionário em um outro local, levar o evangelho a uma cultura diferente, tem que ter preparo. A pessoa tem que chegar lá muito bem preparada para pregar o evangelho para uma cultura diferente. Tópico 1.3, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida, já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura próprias. Observe que a ideia de país, de fronteira de um país, é uma ideia fictícia, é uma ideia política, é uma decisão política. Essa região aqui do mapa, essa região aqui traça um pedaço de terra, isso aqui vai ser um país, ali vai ter um presidente, vai ter deputados, entende? Então um país é uma definição política. Agora quando a gente vai falar de etnia, aí é diferente, porque dentro de um mesmo país pode ter várias etnias, vários grupos étnicos diferentes. Então grupos que pensam diferente, que têm línguas diferentes. Aqui no Brasil, a gente já percebe que tem culturas diferentes. Quando a gente viaja, vai de um estado para outro, a gente já percebe uma maneira diferente de falar, comida diferente, às vezes um jeito diferente de se vestir. Então a gente já percebe isso. Só que no Brasil isso não é muito forte. Alguns países da Europa, essa diferença já é muito grande. Às vezes você está no sul do país, quando vai para o norte você não entende o que a pessoa está falando. A língua já é bem diferente, a cultura já é muito diferente. E quando a gente vai para o continente africano, isso é muito mais forte ainda. O continente africano era um continente que não tinha divisão de países até a colonização. Então, enquanto os colonizadores não chegaram lá, os povos se uniam através das suas tribos, das suas etnias, da sua cultura específica, da sua língua. E aí, com a colonização, eles traçaram ali divisões políticas, criando países, colocando dentro do mesmo país vários povos diferentes, com etnias diferentes. E a partir daí surgiu vários conflitos nos países africanos, justamente porque grupos de etnias diferentes queriam dominar, né? No caso, queriam estabelecer
está na liderança do país. Enfim, isso aí é uma outra história. É só para você entender que etnia é uma coisa e um país, uma nação é outra coisa totalmente diferente. Então a gente vai falar aqui de grupos étnicos. A ideia é que nós possamos compreender que cada grupo, né, étnico tem a sua cultura, a sua língua, e isso tem que ser preservado. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho de Cristo. Então, assim, muitos povos ainda não ouviram o evangelho. Muitos povos não tiveram acesso à pregação do evangelho. Não é que eles ouviram e ainda não se converteram. Não, é que eles não ouviram ainda. O evangelho ainda não foi pregado para essas pessoas. Tem um projeto chamado Wycliffe, acho que é Projeto Wycliffe. Depois, no vídeo de destaque, eu vou falar um pouco mais com detalhes sobre esse projeto, mas ele tem o propósito de traduzir a Bíblia para línguas de povos que ainda não tiveram a Bíblia traduzida. Tem muitas línguas, né, de povos de etnias muito pequenas, né, que são poucas pessoas que falam aquela língua, que ninguém se preocupou em traduzir a Bíblia. E eles não têm, muitas vezes, um próprio alfabeto. Então, assim, são línguas que são faladas, mas não tem uma escrita. Então, é um trabalho muito organizado que eles fazem de formar, às vezes, um alfabeto, criar uma escrita, ensinar as pessoas a ler, escrever e traduzir a Bíblia para aquela língua. Então, é um trabalho realmente muito organizado, muito estruturado. E quando eu for apresentar lá, eu vou mostrar o site e como que você pode participar desse projeto doando e também, quem sabe, até trabalhando nele. Então, assim, é um trabalho muito bom, muito bonito. No Brasil também a gente tem a Missão Além, que é uma missão que também tem como objetivo traduzir a Bíblia para algumas línguas de povos indígenas aqui no Brasil que ainda não tem a Bíblia traduzida. É um trabalho demorado, lento, mas é algo extraordinário. Tem alguns vídeos que eu já vi desses projetos que as pessoas relatam ali a primeira vez que elas leram a Bíblia, a primeira vez que lê um trecho da Bíblia. Então muitos desses povos já são crentes, já são convertidos, porque simplesmente ouvem a pregação, mas não têm a Bíblia para ler. E quando eles começam a ler a Bíblia, eles começam a chorar, se emocionar, porque é a primeira vez que eles estão lendo as Escrituras. E muitas vezes nós temos uma Bíblia em casa, a gente nem olha para ela, pega para levar para a igreja, depois traz de volta e coloca lá para ficar pegando poeira. Então a gente tem que valorizar o que a gente tem. Muitos povos nem sequer têm uma única página da Bíblia traduzida. Então é urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já foi anunciado, Romanos 15:20. Então Paulo tinha a preocupação de ir onde Jesus ainda não havia sido anunciado, para aquelas pessoas que nunca tinham ouvido falar que Jesus existiu. Era ali que Paulo queria pregar, era ali que Paulo queria começar uma igreja. Tópico 1.4. A eficácia e os objetivos da Grande Comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a Grande Comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo, pois é ele que convence a pessoa do pecado. Vamos ler Lucas 24:49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então a gente entende que a pregação do Evangelho só vai acontecer se nós formos revestidos de poder. Então todo crente tem que pedir o poder do alto para ser revestido de poder e apresentar Jesus às pessoas. E em João 16:8 diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo é que convence o ser humano do pecado. A pessoa não vai se convencer de que ela é uma pecadora, um pecador, se não for convencido pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai lá e toca no coração e convence a pessoa do pecado. Ele regenera o pecador e capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. Olha só o que está em Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai regenerar e renovar a nossa vida.
E 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então a pessoa só vai se convencer do pecado se o Espírito Santo tocar nela. A pessoa só vai abrir a boca e falar Jesus é Senhor se o Espírito Santo tocar nela. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo. É por isso que antes de nós iniciarmos qualquer trabalho missionário de evangelização, nós temos que orar muito, pedir a direção de Deus, pedir a capacitação do Espírito Santo para que, de fato, as pessoas possam compreender o Evangelho e o Espírito Santo possa agir de maneira sobrenatural no coração do pecador. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Vamos ver aqui quais são os objetivos. Primeiro, proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura. Eu acredito que isso aqui está muito claro. Nós temos que pregar, nós temos que ir para a rua evangelizar, nós temos que apresentar Jesus para as pessoas, em palavras e também em ações. Apresentar algo que realmente demonstra a nossa preocupação pelo ser humano, em ajudar o ser humano na sua integralidade. Segundo objetivo, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Observe que o discipulado está interligado com a proclamação. Nós temos que apresentar Jesus e ensinar para as pessoas o que é de fato ser um cristão. Então, os novos convertidos, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, ainda não compreenderam o Evangelho e nem sequer se converteram. São apenas curiosos. Então, o discipulado é o momento que você tem para apresentar com calma o Evangelho para a pessoa, para que, de fato, ela creia e tenha uma vida transformada, para que ela seja, de fato, um seguidor de Cristo. Integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça, no conhecimento, por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Então, a integração do novo convertido com a igreja local é algo fundamental, porque se a pessoa chega na igreja, aceita Jesus, passa por um discipulado, mas ela não tem amizade dentro da igreja, ninguém conversa com essa pessoa, ninguém interage, ninguém está ali disponível para ajudar, ela vai para outro lugar, ela volta para o mundo, muitas vezes. Então a gente tem que ter essa preocupação com a integração. Quem se converte a Cristo tem que participar de um grupo, e esse grupo é a igreja local, que é ali que ela vai encontrar refúgio, é ali que ela vai encontrar ajuda quando precisar. Então isso é muito importante. Isso aqui já foi reconhecido, inclusive, por quem não é crente. Eu estava lendo uma reportagem no jornal de uma pessoa que fez um doutorado, se não me engano, na área de ciência da religião. Essa pessoa nem sequer era convertida e ela estudava as religiões e ela resolveu estudar as comunidades evangélicas pequenas, dentro das favelas, dos bairros mais pobres. Começou a frequentar as igrejas, participar. E na sua tese de doutorado, essa pessoa concluiu que as comunidades evangélicas, elas são muito importantes para as pessoas mais pobres, para quem às vezes está com dificuldade financeira. Dentro da igreja ela encontra apoio dos irmãos. Às vezes tem um filho drogado, dentro da igreja encontra apoio para visitar, para, enfim, ajudar de alguma maneira. É uma rede de ajuda muito grande. A pessoa que fez essa tese de doutorado, no caso foi um homem, ele concluiu que realmente, né, o papel social das igrejas é muito importante na sociedade. Enquanto muitos por aí falam mal das igrejas, criticam as igrejas, que problemas isso, problema daquilo, quando olha bem de perto, quando você pega assim e analisa de perto, a comunidade ali, a união dos irmãos faz toda a diferença. E até mesmo quem não é crente chega à conclusão de que as igrejas têm um papel muito importante dentro da sociedade. Vamos avançar aqui. Tópico 2, missões transculturais. 2.1, conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Então, assim, é uma palavra que aparece muito, né? A gente tem no mapa, por exemplo, a Transjordânia, tem a Cisjordânia e a Transjordânia. É porque tem um rio e o que fica além do rio é a Transjordânia, além de, né? E o no caso a Cisjordânia, é aquém de, antes de, né? Então fica antes. Na revista anterior, nós estudamos sobre transgênero e cisgênero.
né? É a mesma ideia. Transgênero é além do gênero, é aquela pessoa que se identifica com outros gêneros de sexualidade, enfim, a gente estudou lá, né? E tem o cisgênero, né? Que é aquela pessoa que se identifica com o gênero que ela nasceu, né? Enfim, só para contextualizar aqui um pouco essa questão do prefixo trans, né? Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do evangelho. Então você vai para além da sua cultura, para além do seu país, para além da sua região. Então isso é missão transcultural. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Então a mensagem do evangelho ela tem que atingir toda a humanidade. Todos precisam ouvir essa mensagem, todos precisam ter acesso à mensagem do Evangelho para arrependimento dos pecados. 2.2. Visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, uma visão muito rápida e superficial, a gente pensa que Deus tratou somente com o povo de Israel, que a preocupação de Deus era somente com aquele povo, mas não é verdade. A preocupação de Deus é com toda a humanidade. Tudo que Deus fez para Israel era com o objetivo de salvar outros povos, para que outras pessoas alcançassem ali também a salvação, olhassem para Deus e entendessem que Deus é o Salvador. Então a gente tem que olhar para as Escrituras no Antigo e no Novo Testamento e ver que realmente a Bíblia é o nosso padrão sobre a questão da missão transcultural. Em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Então aqui a gente tem um foco principal no livro de Gênesis. Logo no início, quando Adão e Eva pecam, Deus já traça o plano de salvação. Então a gente já tem ali, né, em Gênesis 3,15, a promessa do Messias. Em Gênesis capítulo 6, a gente tem a história do dilúvio, que também mostra uma preocupação de Deus com toda a humanidade. E em Gênesis capítulo 12, versículo 3, é o chamado de Abraão, porque a partir de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Isso se cumpre em Cristo Jesus. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Então, assim, a gente sabe que Deus fala de missões o tempo todo e todos nós fomos chamados para a missão de Deus no mundo. A gente está falando aqui de missões transculturais que tem como objetivo apresentar o evangelho para outros povos, mas a gente nunca deve perder o foco de que na sua congregação, talvez não tenha um missionário em outro país, mas a sua congregação pode sim trabalhar com missões transculturais de forma indireta, no caso contribuindo com ofertas, orando. A gente vai falar disso em outras lições mais na frente. E também a tua igreja pequenininha, simples, também pode fazer missões no bairro, com os vizinhos. Tem igrejas por aí que ninguém nunca convidou o vizinho do lado para ir assistir um culto. Entende? Então, assim, missões é algo muito amplo. Então, a gente está falando aqui, né, algo para toda a igreja. É claro que o foco da lição da nossa revista é missões transculturais, mas eu quero trazer um pouco disso aqui para a nossa realidade. Porque, na prática, a maioria das congregações, principalmente congregações pequenas no Brasil, não tem um missionário em outro país, mas pode contribuir de várias maneiras e também pode fazer missões no seu bairro, na sua comunidade. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. A igreja é que tem essa missão. A igreja ela participa da missão de Deus no mundo, ela que foi chamada é a instituição escolhida por Deus. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Vamos ler aqui Atos capítulo 26, 16 e 18. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé
em mim. Aqui é Deus falando com Paulo, né, que ele foi chamado para pregar aos gentios, apresentar o evangelho, para que as pessoas se convertam, para que elas realmente tenham acesso à luz do evangelho, que elas, né, sejam libertas das trevas, do poder de Satanás, né, e sejam santificadas. Então Paulo foi chamado nesse sentido, mostrando que todos nós também temos esse chamado, que esse é o propósito da igreja. 2.3. Barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras. Vejamos. Olha só, muitas barreiras vão aparecer, muitas dificuldades. Mas se nós conhecermos muito bem essas barreiras, essas dificuldades, a gente consegue sim vencer, né, tudo isso, porque é a obra de Deus, é o Espírito Santo que está agindo. Barreiras geográficas, novas nações e novas culturas, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Então, isso aqui é algo que alguém pode achar que é muito difícil transpor, né? Então, assim, nossa, eu vou pregar o evangelho para um povo diferente, com uma cultura diferente, que tem, né, valores diferentes, costumes diferentes. Então, isso é algo muito difícil, mas é algo que a gente consegue contornar. É necessário capacitação, treino para, né, transpor essa barreira, né, barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio. Então, quando alguém vai fazer a obra de Deus em um outro país, lá ela vai precisar de dinheiro, ela vai precisar se manter. Então, a gente sabe que realmente as coisas são diferentes, né? A cultura é diferente, o dinheiro é diferente, tudo muda, né? Barreiras linguísticas, né? No caso, as línguas nativas, então são línguas muitas vezes difíceis, né? O chinês, por exemplo, quem está assistindo aí pela imagem está vendo aí uma escrita em chinês, é muito difícil. Tem várias línguas complicadas, então tem pessoas que realmente são capacitadas nessa área de aprender novos idiomas para pregar o evangelho para novas culturas. Barreiras religiosas como islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo. Então, assim, dependendo do local que a mensagem do evangelho for pregada, né, a gente vai se deparar com religiões diferentes que são muitas vezes radicais, né, contrárias à pregação de qualquer coisa diferente. Então, o islamismo, por exemplo, é uma religião que é muito radical nesse sentido. Não vai aceitar, em hipótese alguma, que ali tenha uma pregação de uma mensagem diferente da deles. Alguns países são muito secularizados, né? São países que abandonaram muitas religiões e não tem, o povo quase não tem religião, um povo materialista. Então, a pregação do evangelho também, né, é muito complicada nesses países. Então, assim, são barreiras que a gente precisa vencer. Tá? Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo o evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Então, assim, a mensagem do evangelho não parou diante dessas barreiras. Tá? Por quê? Porque o Espírito Santo está, né, capacitando, agindo, trabalhando para que de fato o evangelho seja pregado. Então, esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o evangelho. Então, o Espírito Santo que estava com os apóstolos na igreja primitiva também está conosco. Amém? Vamos para o tópico 3, visão global do evangelho no mundo. 3.1, evangelização e discipulado. Em Mateus 28, 18 a 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Então, a ordem de Mateus 28 é fazer discípulos. A gente pensa que pregar o evangelho é só chegar lá e apresentar Jesus. Olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, tal, apresentei Jesus. Pronto, preguei o evangelho. Só que é muito além do que isso, é um pacote completo. Você tem que ir lá, pregar, ensinar, fazer discípulos, ou seja, fazer com que as pessoas realmente tenham compreensão do que é seguir o evangelho, viver em comunidade. Então tem que ser o pacote completo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. Então, assim, não é algo, cheguei lá, fiz a minha parte, pronto, acabou. Não. O trabalho missionário é um trabalho a longo prazo. Eu tenho um tio que é pastor e ele, né, foi fazer missões em uma cidade do Nordeste. Ele saiu do Pará, foi enviado para o Nordeste. Ele chegou nessa cidade e não tinha crente nessa cidade. Na verdade, tinha uma igreja evangélica que estava fechada. Tinha duas irmãzinhas que iam para a igreja de vez em quando orar e quando terminava a oração fazia o sinal da cruz. Então, ele chegou em uma cidade que não tinha realmente
ali ninguém convertido praticamente, né? Claro, eu não vou dizer que aquelas irmãzinhas não eram convertidas, mas elas precisavam ser discipuladas, né? E ele discipulou essas irmãzinhas e começou um trabalho evangelístico, e quando ele saiu de lá, pela graça de Deus, a igreja estava lotada, né? Já tinha uma comunidade bem grande, mas isso foi algo de 3, 4 anos, não foi assim, chegou lá, passou uma semana pregando e foi embora e deixou uma igreja, não, foi um trabalho muito a longo prazo. Eu estou falando 3, 4 anos porque é o que me vem na memória, mas eu acho que foi mais, tá? Porque tem muito tempo isso, que ele fez isso, e nunca mais eu conversei com ele, eu não sei detalhes da quantidade de tempo que ele passou lá, mas realmente foi um trabalho muito a longo prazo, e assim, Deus abençoou esse trabalho. Então a gente precisa ter essa compreensão, tá? Fazer missões realmente é algo demorado, demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter de seus discípulos. Então observe que Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, né, o criador da missão, teve que passar 3 anos para que os seus discípulos de fato estivessem prontos, preparados para fazer a obra. Então a gente vê que realmente é algo demorado. Por outro lado, a gente vê em Marcos 16, 15 a 20, né, uma ênfase na proclamação e no anúncio. Então o anúncio tem que acontecer, a proclamação tem que acontecer. Então a tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. A evangelização e discipulado não são excludentes, mas 2 faces da mesma missão. Então a gente costuma dizer 2 faces da mesma moeda, né? Por quê? Porque não tem como você fazer um sem fazer o outro. É a mesma coisa de perguntar o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda. Não faz sentido, né? Se ele não tiver uma delas, ele não vai voar. Então pregar o evangelho e fazer um trabalho de discipulado, né, faz parte da missão como um todo. Então tem que andar junto isso aí. 3.2. Arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Então, assim, a sua mensagem tem que falar de pecado. Não adianta você chegar lá e falar, Jesus é bonzinho e tal, maravilhoso, e está todo mundo salvo. Não, isso não é missão. Vamos ver o que diz Lucas 24, 46 a 47. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao 3º dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. A mensagem do Evangelho tem que apresentar Cristo. A mensagem do Evangelho tem que apresentar Jesus como aquele que morreu pelos nossos pecados. A mensagem do Evangelho tem que falar de pecado, que nós somos pecadores, estamos condenados e precisamos nos arrepender. Então isso é evangelho. Se não falar de Jesus, se não falar de pecados, se não falar de arrependimento, se não falar do sacrifício de Cristo, não é evangelho. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Como eu já expliquei lá no começo da aula, aqui não está dizendo que tem que ser em um e depois no outro local. Não, é ao mesmo tempo que é na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O evangelho ele tem que ser pregado em todos os lugares ao mesmo tempo até Jesus voltar. Então, quando a gente tem essa convicção de que Jesus é poderoso, que o Evangelho é poderoso, a gente consegue sim ter muito mais disposição para pregar o Evangelho. A gente confia muito mais na pregação do Evangelho, porque não vem de nós, mas é o poder do Espírito Santo. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. A gente tem que pregar o Evangelho com poder, com autoridade, sabendo que é o Espírito Santo que vai convencer a pessoa do pecado. Temos que apresentar ali o Evangelho, que no caso
tudo está relacionado a Jesus, né? Então apresentar Jesus para as pessoas, que é o próprio Evangelho. Tem um livro do John Piper que é bem interessante, que ele fala assim: Deus é o Evangelho. Então apresentar o Evangelho é apresentar Deus para as pessoas, é apresentar Cristo às pessoas, né, para que elas se arrependam dos seus pecados, não tenham uma transformação, né, sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É o imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Uma conclusão aqui maravilhosa, né? A conclusão que resume tudo que a gente estudou. A gente viu aí sobre missões transculturais que tem como objetivo alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína. Observe que não é qualquer mensagem, mas a verdadeira mensagem do Evangelho, porque a gente vê por aí muitos pregando um falso evangelho. A gente tem que pregar o verdadeiro evangelho. Então esse evangelho tem que alcançar os povos. Não tem como objetivo mudar a cultura das pessoas, fazer com que todo mundo tenha a mesma cultura. Não é isso. As pessoas vão preservar a sua cultura, mas a cultura ela é transformada na essência, porque o objetivo é que o coração do ser humano seja transformado pelo poder do evangelho. E a gente tem esse chamado. A igreja tem que cumprir esse chamado, apresentar Jesus para as pessoas. As pessoas precisam ouvir o Evangelho para que elas se convertam dos seus pecados e tenham uma vida transformada. Amém? Então eu encerro aqui. Temos as perguntas para quem vai usar o slide aí na sua igreja. Pode passar as perguntas. Se você usou o slide na sua igreja, pode enviar uma foto para nós. Vamos postar nas nossas redes sociais. E entre no nosso site ebdenfoco.com para conhecer mais do nosso conteúdo. Baixe o nosso aplicativo e envie uma mensagem no nosso WhatsApp 94 98409 2869. Só lembrando que o conteúdo da assinatura dá direito aos slides de adultos e jovens, mas vários bônus como slide de escatologia, sermões em PDF, curso base de teologia e cursos diversos. Então na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.